Sabe por que a gente não tem paciência com as pessoas? Você sabe. Porque a nossa relação com Deus não está boa. Porque no texto de 1 Coríntios 13, de que o amor é que dá sentido à nossa vida, é o que dura para sempre. A primeira virtude de 1 Coríntios 13 do amor é paciência. 1 Coríntios 13 vai dizer assim: o amor é paciente. Pensa um negócio difícil, irmãos. Oh, misericórdia, né? O amor é paciente. Porque, na realidade, a gente quer as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. E quem ama precisa desenvolver paciência. Porque a gente está se envolvendo com uma outra pessoa que pensa de outro jeito, tem um tempo diferente do nosso. E se a gente não tiver firmado no caráter de Deus, a gente vai querer estabelecer um relacionamento de poder com os outros. E quem desenvolve relacionamento de poder não tem paciência. Porque ou conquista as coisas pela força, ou pelo recurso financeiro, ou pela posição na família. Não tem paciência para que o outro mude. Não tem paciência em aguardar o tempo do outro. Porque é uma relação puramente de poder. Por isso que a gente pode desenvolver dois tipos de relacionamento, né? Ou de contrato ou de pacto. O relacionamento de contrato é um relacionamento puramente de poder e não de amor. É por isso que a gente tem problemas, irmãos, nas nossas famílias. Porque a gente quer desenvolver relacionamento de poder. Eu sou japonês. E como japonês, toda a família japonesa, ela tem duas palavras muito importantes: disciplina e honra. Essas duas palavras sempre estão ligadas, vinculadas sempre. A criança japonesa, tivemos duas aqui hoje, né, sendo apresentadas, vai ser incutido na mente dela, desde pequenininho: disciplina, 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 faça o que é certo. E honra com relação aos mais velhos. E aí, para manter a disciplina e a honra, muitas vezes é feito por meio do poder, da coação. Mas eu quero dizer para os irmãos que não dá certo. Porque sem amor, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. É por isso que na cultura japonesa, é uma das culturas com maior índice de suicídio infantil. Porque as crianças não suportam, não dão conta da eficiência. Porque um relacionamento sem amor, ela não perdura. Ela machuca, ela ofende, ela angustia. Ela pode até dar resultado, mas o dano interno é muito grande. É por isso que muitas famílias vivem uma crise de poder. E quando uma família é formatada numa crise de poder, principalmente antigamente, onde o homem era o provedor, o homem era a última palavra, mas a gente vive novos tempos, onde a mulher tem uma ascensão profissional, a mulher começa a ganhar mais. E no nosso sistema de poder, quem assina o cheque é que dá a última ordem. Cheque é um negócio de antigamente, né? Então, quem passa o cartão é que dá a última palavra, porque é um sistema de poder. E aí começa a gerar uma crise no casal. Falou: você é homem, mas eu tenho dinheiro. Você faz umas coisas, eu faço outras, e daí? E aí começa uma disputa no casal.
Porque a relação é formatada pelo poder, não é pelo amor. Não consegue viver a unidade. O casal vive sempre uma disputa de eficiência. Então o que acontece é que muitas famílias estão vivendo essa crise interna de quem manda mais, quem pode mais, porque o formato do relacionamento familiar é de poder e não de amor. Esse ato de lavar os pés dos discípulos era a função de um servo chamado doulos. Havia várias gradações de servos, de escravos naquela época. Havia o servo classe A, por exemplo, Daniel, por exemplo, Neemias, né, José. Havia vários tipos de servos. O servo classe A que podia estar no palácio real, podia falar com o rei. Havia o servo classe B, que podia entrar no palácio, mas não podia se dirigir ao rei, nem olhar para o rei. Havia o servo classe C, que podia cuidar das coisas no entorno do palácio, mas não podia entrar no palácio. E havia, sim, vários tipos de servos. E havia o servo dos servos, que era o servo que ficava na entrada do palácio, lavando os pés dos servos que iam servir o rei. Era o servo dos servos, o servo chamado doulos. E quando Jesus, ele pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, ele fala assim: eu vim para ser um doulos, para ser o servo dos servos, para lavar os pés de vocês, para que vocês aprendam que a nossa relação não é uma relação de poder, mas é uma relação de amor. O nosso poder está em manifestar todo o amor, em servirmos uns aos outros, apesar do outro. E Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. E sabe o que Jesus faz? Lava os pés de Judas. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Sabe o que Jesus faz? Jesus lava os pés de Pedro. Jesus sabia que Tomé ia duvidar. Sabe o que Jesus faz? Lava os pés de Tomé. Jesus sabe que o restante ia abandonar, mas Jesus lava os pés de todos. Mesmo Ele sendo o Senhor de toda a glória, Ele lava os pés, para mostrar que a virtude não está na ausência do problema, mas na redenção dos problemas. E ele fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? E os discípulos não entendemos nada. E aí Jesus fala assim: eu fiz isso aqui para dar o exemplo, agora vocês precisam lavar os pés uns dos outros. É por isso que as nossas crises no relacionamento sempre envolvem uma palavra que está no fundo do nosso coração: orgulho. Porque a gente não quer lavar os pés um do outro. Ainda mais se numa crise você tiver razão. Aí que você não quer lavar mesmo. Aí que você não quer pedir perdão. Aí que você não quer se dobrar. Porque você está com a razão. Você tem o poder do acerto.